porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Olá, irmãos, graça e paz, boa noite, que a paz que excede todo entendimento possa guardar e blindar vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Hoje, uma noite especial, nós estamos aqui celebrando o amor de Deus através desses símbolos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas teremos também hoje um momento especial, um momento de missões mundiais. A nossa irmã Rosemary vai trazer uma palavra de missões, da nossa campanha de missões mundiais. Então fique atento em tudo aquilo que nós estaremos falando aqui nesta noite e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele há de fazer por nós. Amém? Queridos irmãos, estamos em campanha de missões mundiais, aonde nós já estamos trabalhando para que nossa oferta possa chegar aos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Nesse período difícil que tem sido não só para o Brasil, para todo o mundo. Nós contamos com a ajuda de cada irmão para estarmos enviando o nosso alvo. A nossa campanha iniciou em março, na última quarta-feira, onde tivemos a notícia que teríamos que parar os cultos. E ali foi decidido, juntamente com os irmãos, que o nosso alvo de igreja ficaria com o valor de R$1.000 e o nosso alvo pessoal com o valor de R$35. Irmãos, como sempre, temos conseguindo chegar ao nosso alvo e temos contribuindo e muitas das vezes ultrapassarmos. Eu espero, irmãos, que esse ano não seja diferente, apesar de toda a crise que estamos vivendo no Brasil e no mundo, mas temos que lembrar dos nossos irmãos que estão enfrentando tanto a mesma crise que nós estamos enfrentando ou até mesmo pior, dependendo da região que cada um esteja. E eu quero trazer aos irmãos o nosso tema e divisa de missões mundiais desse ano. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Esse é o nosso tema. E a nossa divisa fica em Filipenses 4, do 4 ao 5. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então eu agradeço, meu amado, minha amada, pelo carinho que tem tido por missões. Olá, irmãos, graça e paz, mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus para esse tempo, sobre tudo aquilo que Deus tem feito por nós, através de nós, apesar de nossas limitações. Deus é um Deus misericordioso e Ele tem demonstrado o seu amor ao longo do tempo. Essa semana nós celebramos aí a paixão de Cristo, a Semana Santa, quando o Senhor Jesus, naquela cruz do Calvário, traz para cada um de nós a redenção, tirando de nós o jugo do pecado, a condenação de morte do pecado que havia sobre a nossa vida. Eu quero ler um texto aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, um dos momentos em que o Senhor Jesus ele cumpre a sua promessa que já havia dito a alguns dos seus discípulos. Acompanhe comigo o livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1 até o verso 7. O texto diz assim: depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra, assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui,
já ressurgiu, como havia dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua graça e a tua misericórdia. Oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Quando olhamos para esse cenário e esta mesa posta, o que nos vem à mente é exatamente a maior expressão de amor por toda a humanidade, onde nós vemos isso retratado no livro de João, capítulo 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse símbolo que nós vemos aqui, o pão representando o corpo de Cristo, o suco da uva representando o sangue de Cristo, é o retrato daquilo que nós cremos, ou é a representação daquilo que nós cremos por representar a vinda de Cristo Jesus. É um memorial ao qual o Senhor Jesus, quando instituiu a ceia com os discípulos, para que lembrasse da sua morte, do seu sacrifício, da sua crucificação e, sobretudo, da sua ressurreição. E até então ainda não tinha acontecido, mas ele estava dizendo aos seus discípulos que isso era necessário, que ele passasse por esse momento e que ele viria ao terceiro dia. Mas isso só ficou claro para os discípulos após a sua ressurreição, porque até então eles ainda ficaram com medo de tudo aquilo que havia acontecido, da sua morte, como aconteceu o seu julgamento. Mas agora esse texto aqui traz o exato momento em que Jesus ressuscita e aparece para alguns dos discípulos, e aparece aqui nesse momento para alguma daquelas mulheres que seguiam Jesus, e ele lhes dá a informação de para onde ele iria encontrar com os seus discípulos. A ceia do Senhor, a morte de Cristo na cruz do Calvário, é a maior expressão de amor, de Deus pela humanidade. Não há uma expressão de amor como essa, que supere esse amor de Deus ao ponto de entregar o seu Filho por mim e por você. Quando nós lemos esse texto, nós vemos também aqui a base de tudo aquilo que nós cremos, porque Jesus, ele, como disse para os discípulos, que ele passaria por todo esse sofrimento, mas que ele voltaria. Ele disse que um pouco de tempo estaria longe, mas depois estaria novamente com eles. Era exatamente esse momento da sua ressurreição, onde nós embasamos a nossa fé em Cristo Jesus. Hoje nós celebramos esse amor. Muitos no mundo celebram esse acontecimento, a paixão de Cristo, mas muitos talvez sem ter a noção da representatividade que é esse momento. O momento em que eu e você temos a oportunidade de sermos livres da condenação do pecado que há sobre a humanidade, que há sobre a terra, que há sobre todos nós. Exatamente esse pecado é o que tem o poder, como disse um dado momento, um poder maior do que esse vírus que nós estamos enfrentando. Como já disse algumas vezes, esse vírus ele pode matar apenas o corpo, mas o pecado ele pode ferir não somente o corpo, mas a nossa alma. A morte de Cristo no Calvário, ela veio para nos livrar de todas as condenações, de todos os males, né? A palavra diz que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Então, esse momento em que você aí celebra, né, a paixão de Cristo, isso vai muito além do que simplesmente deixar de comer carne. É muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente nessa semana você comer peixe e não comer carne.
É claro que muitos de nós tivemos esses ensinamentos, mas quando nós vamos ver a palavra de Deus, vamos aprender que o mais importante de tudo é reconhecer o sacrifício de Jesus em nosso coração, confessar os nossos pecados a Ele, reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí então você poder participar desse momento em que nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. E a palavra nos orienta a fazer esse memorial até que Ele venha. Até que o Senhor Jesus venha novamente buscar a sua igreja, nós faremos esse memorial que chamamos de a ceia do Senhor. É uma das ordenanças que nós observamos que a palavra de Deus nos ensina. Há duas ordenanças que nós cremos e nós seguimos. A primeira é o batismo e a segunda, a ceia do Senhor. Para que você participe desse momento de celebrar a ceia do Senhor, é necessário que você passe pela primeira ordenança, que é o batismo nas águas. Mas antes de você passar pelo batismo nas águas, você precisa reconhecer o Senhor Jesus, confessá-lo no seu coração como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, quando você tomar essa atitude, então você vai poder celebrar esse momento, esse memorial da ceia do Senhor. Eu costumo dizer que só essa mesa posta já é uma mensagem. A mensagem da expressão do amor de Deus pela humanidade. A expressão do amor de Deus por cada um de nós. Eu gosto muito de ler o texto de Coríntios, do capítulo 11, quando Paulo começa a orientar ali os irmãos em Coríntios sobre esse momento da ceia. E eu quero ler um pouco desse texto para relembrar aquilo que o apóstolo Paulo ensina aos irmãos em Coríntios. Ele vai dizer assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo dando instruções de como nós podemos participar desse momento memorial em que trazemos à memória o sacrifício de Cristo, em que trazemos à memória todo o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo ele vai fazer questão de lembrar, ele diz, na noite em que ele foi traído. Isso expressa mais e mais o amor de Deus por cada um de nós, o amor de Jesus, sabendo que seria traído, sabendo que seria renegado, sabendo que seria deixado em segundo plano, mesmo assim ele morreu por mim e por você. Quantas vezes você tem negado Jesus? Quantas vezes você tem deixado Jesus para trás? Mas mesmo assim, Ele morreu por mim e por você, para me dar vida e vida com abundância, mas para dar vida a você também. Paulo, ele vai dizer aqui algo interessante, e exatamente por isso nós celebramos esse memorial da ceia do Senhor, para lembrar da morte de Cristo até que Ele venha. A sua ressurreição é a prova de que Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas o texto aqui também diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Não sou eu que vou examinar a você.
Mas o texto vai dizer: examine por si mesmo. No sentido de que você possa olhar para a sua vida, de tudo aquilo que você tem feito, todas as suas ações, as suas atitudes. Será que elas têm glorificado o nome de Deus? Será que os seus atos têm agradado a Deus? Será que tudo aquilo que você faz tem agradado a Deus? E ele continua dizendo: pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo e nem o sangue de Cristo. Aquele que bebe indignamente é aquele que toma essa atitude sem saber o que isso representa. Qual é a representação desse pão, a representação desse cálice? Qual é a representação desse memorial? Isso não quer dizer que nós somos dignos, não. Requer de nós uma reflexão e o reconhecimento de que nós não somos merecedores. Nesse momento nós precisamos reconhecer que foi a graça de Cristo, foi o amor de Jesus naquela cruz do Calvário que nos deu a condição de participar desse momento em que nós celebramos a ceia do Senhor. Esse memorial onde o Senhor Jesus entregou, derramou o seu sangue na cruz por mim e por você. Talvez você tenha vivido a sua vida até aqui sem dar valor a todo esse sacrifício de Jesus. Talvez você não tenha feito valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É como aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Quando um soldado é resgatado e um capitão vai em busca do seu resgate para trazê-lo de volta, para trazer ao seio da sua família, e ele no momento se recusa a seguir com aquele capitão, e os demais soldados que estavam com aquele capitão vai dizer: olha, faça valer a pena o sacrifício desse homem. Nessa noite, eu quero convidar a você a fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele morreu a sua morte para te dar vida. Ele sofreu naquela cruz para te dar vida e vida com abundância. Ele veio te dar vida, Ele quer que você entregue a sua vida. É preciso que haja um reconhecimento. É preciso que você entenda a mensagem da cruz. Por isso que nós amamos, a mensagem da cruz, porque foi nela que Jesus pagou um alto preço para tirar de nós a condenação do pecado que havia sobre a nossa vida, que estava sobre a humanidade. Então, nesta semana em que nós celebramos a paixão de Cristo, em que nós celebramos esse momento, é importante você entender o que ele significa. É importante você entender o que ele representa. Uma vez, quando eu ainda não conhecia o Evangelho, eu achava que Jesus deveria descer daquela cruz e se vingar de todas aquelas pessoas. Mas eu estava totalmente enganado. Porque se ele descesse daquela cruz e se vingasse daqueles homens, hoje todos nós estaríamos perdidos. Porque o plano de Deus para nós era que ele sofresse naquela cruz e pagasse aquele alto preço por mim e por você, para nos resgatar daquela tão grande condenação, trazendo para nós uma tão grande salvação. Então, nessa noite, que você medite no sofrimento de Cristo na cruz do Calvário por você, naquele ato em se colocar no seu lugar. Ele se compadeceu de cada um de nós. E se compadecer é se colocar no lugar do outro. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele se colocou no nosso lugar para nos dar vida. E ele venceu a morte para trazer para nós a vida. Porque estava sobre nós uma condenação de morte. E Jesus venceu a morte para nos dar a vida. Ele venceu a morte para trazer para nós uma tão grande salvação e para nos levar de volta para o seio da família celestial.
Porque quando estávamos com Cristo, lá no Éden, quando Adão estava no Éden, o símbolo, né, de estar no céu é no Éden. Mas quando ele pecou, ele saiu da presença de Deus, ele foi colocado para fora do Éden, saiu da sua casa. Então, quando o homem permitiu que o pecado entrasse sobre a sua vida, ele saiu do seu habitat natural, que era da presença de Deus. Por isso que nós hoje sofremos a condenação do pecado, porque saímos da presença de Deus. Quando Adão pecou ali no Éden, ele saiu da presença de Deus, se tornando exposto a toda a ação do pecado. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos resgata e nos leva de novo para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, para a presença do nosso Deus, para a presença do nosso Salvador. E é exatamente esse convite que eu quero fazer a você nessa noite. É que você entregue a sua vida a Jesus e seja resgatado para a presença de Deus, para a presença do Pai. Assim como aquele soldado foi resgatado pelo soldado, por aquele capitão, você também pode ser resgatado por Jesus, se livrando da condenação, do pecado e da morte e do juízo que há sobre toda a humanidade. Entregue sua vida a Jesus. Eu quero orar por você nesta noite. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, por esse momento de reflexão, pela Tua palavra lida, por esse símbolo que está diante de nós, que representa a morte e a Tua ressurreição. Ó Deus, muito obrigado pela Tua tão grande salvação. Fala os corações de todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. Ó Pai, abençoe a Tua igreja, espalhada em toda a face da terra. Toma em Tuas mãos a Tua igreja. Ó Deus, e que a paz que excede todo entendimento possa guardar e blindar a mente e o coração de todos aqueles que nos ouvem. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e continue conosco. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar
que a morte enfrentarei. Sem medo, então, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu